Olá galera, tudo certo? Meu nome é Arthur e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a instalação do GLPI no Debian. Vou fazer aqui um passo a passo para a gente instalar o GLPI 9.1.1, que é a última versão do GLPI, hoje, em novembro de 2016. E eu tenho aqui a instalação do Debian limpa. A única coisa que eu instalei nele foi o SSH para eu poder acessar ele remotamente. Então vou fazer um passo a passo legal aí que provavelmente pode ajudar muita gente. Eu também vou colocar os comandos abaixo aqui para que o pessoal consiga seguir esses comandos caso precise instalar o GLPI. Então, primeiramente nós vamos primeiro adicionar os repositórios do Debian para que consiga baixar todas as outras instalações. Então vamos lá. Primeiramente vou entrar como o root, ok? E agora vamos começar. Vamos adicionar os repositórios. Eu estou copiando tudo uma nota que eu tenho que vai adicionar essas linhas ao arquivo sources para que o Debian possa procurar esses repositórios. Ok, agora a gente vai dar um update na base dos repositórios do Debian. A gente vai buscar coisas novas e tudo mais. Eu dei uma adiantadinha no vídeo porque ia demorar um pouquinho até que baixasse tudo. A internet aqui não é a melhor do mundo. Então agora a gente vai fazer upgrade de todas essas instalações que a gente já tem. É tipo uma atualização do sistema. Novamente eu vou dar uma adiantadinha no vídeo para essa aqui mais rápido, tá? Ok, repositórios atualizados, sistema atualizado. Agora vamos para a parte de instalações. Primeiro nós vamos fazer a instalação de todos os pré-requisitos, vamos dizer assim, para que o GLPI funcione perfeitamente. Então vamos lá. Eu vou copiar aqui uma linha que eu tenho de alguns aplicativos que vão ter que estar sendo instalados. E aí também vou colocar lá embaixo, vocês podem copiar depois. Então, com esse comando aqui eu vou instalar algumas coisas que precisam ser instaladas para o GLPI funcionar, com exceção apenas do SQL, no caso, né? O servidor de SQL mesmo eu vou instalar depois para que a gente possa inserir login e senha. Para vocês verificar bem direitinho quando eu vou inserir o login e a senha de root do servidor de SQL, MySQL. Aqui nós vamos utilizar o MariaDB, até porque agora a gente está tendo alguns problemas com alguns MySQLs, então eu tenho indicado muito mais usar o MariaDB do que o MySQL, mas aí fica a critério de cada um, né? A instalação é praticamente a mesma, só muda o comando, mas de resto os comandos são todos iguais, quase tudo a mesma coisa. Pode dar mais um pouquinho.
Ok, instalado PHP 5, Apache 2 e todas as suas dependências para que isso funcione. Agora a gente vai instalar o servidor de banco de dados, MariaDB Server. Perdão. Yes. Vai baixar. Baixando. Em seguida ele deve me pedir login e senha. Lembrando que esse login e senha que a gente vai criar agora, ele é muito importante que seja anotado ou lembrado, porque é com ele que a gente vai ter acesso a todos os bancos de dados e todas as configurações do MySQL ou do MariaDB Server. Mas eu vou chamar aqui como MySQL porque é um servidor de MySQL. Então vamos lá, eu vou criar uma senha pro root. Lembrando que o root do MariaDB Server ou do MySQL Server não é o mesmo root do sistema, são dois roots diferentes. Inclusive, recomendo que utilize senhas diferentes para ambos, ok? Uma senha para o root do sistema e uma senha diferente para o root do MariaDB, por segurança. Ok, está criado o servidor de banco de dados com a senha do root. Está instalado PHP, está instalado Apache, todas as suas dependências. E agora a gente vai partir para a instalação do GLPI mesmo. Toda a preparação, na verdade, do sistema para receber o GLPI. O sistema Debian, ou qualquer servidor que vocês utilizarem para usar o GLPI, ele precisa de toda uma preparação. Ou seja, a gente tem que fazer as configurações de segurança, as configurações de acessos, para que o sistema entenda que aquela pasta do GLPI vai ser o sistema e o sistema não fique aberto e com algumas falhas de segurança. Tem muita gente que usa liberação muito permissiva para facilitar a instalação, mas geralmente essa permissão não é a recomendada. Então nós vamos para o diretório temp, que a gente pode depois limpar ele, não tem nada lá dentro. Então wget para fazer o download, eu tenho aqui o link que eu vou copiar para cá. Então agora o que vai acontecer? Ele vai baixar o GLPI 9.1.1 para dentro do meu servidor. Após o download do GLPI, a gente vai extrair a pasta do GLPI, vai movimentar essa pasta para o diretório de publicações de sites do meu Apache e depois nós vamos partir para a parte de permissionamentos, ou seja, a gente vai dar permissão para a pasta, vai alterar o dono da pasta, vai fazer as configurações para que a gente não consiga listar todas as pastas do GLPI, apenas as que devem ser listadas. E isso tudo vocês vão entender direitinho como é que funciona todo esse permissionamento, porque geralmente a gente vai instalar o GLPI e aparecem alguns erros, o pessoal acaba meio que liberando tudo e levando em consideração que um dos erros ali é só uma notificação e não é exatamente um erro. Na verdade sim, é um erro e esse erro deve ser corrigido, que é o erro da listagem das pastas que não sejam apropriadas para serem listadas. A gente vai ver logo à frente como é que funciona isso. Eu vou de novo dar uma adiantada no vídeo até que baixe o meu GLPI e aí a gente continua. O GLPI terminando de baixar. Então, ok, agora a gente tem o GLPI na nossa pasta temp, ok. O que a gente vai fazer? A gente vai extrair esse GLPI. Verifiquem então que agora a gente tem aqui uma pasta GLPI e o arquivo GLPI TGZ. Então a gente vai movimentar esse GLPI para a pasta do /var /ww/html. A gente vai usar o comando mv -rf para forçar que isso vá para lá. A pasta GLPI para var www/html. Ok, está copiado para lá. Agora a gente vai aqui, var www/html
Ó, agora nós temos uma pasta chamada GLPI, cd GLPI. Ok? Aqui temos todas as pastas para que o GLPI funcione. O que a gente vai fazer? Vamos verificar quem é que é o dono dessa pasta. O dono dessa pasta provavelmente vai ser o root, porque é o root que está fazendo todas essas configurações. Ó, aqui a gente pode ver que a gente tem o root como dono do GLPI. O que a gente tem que fazer? O meu Apache, ele roda no usuário www.data, ele não roda como root. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso configurar a pasta GLPI para que seja ela seja propriedade do www.data, do grupo e do usuário do www.data, para que aí eu consiga botar a permissão correta. Se eu deixar como root, eu preciso dar acesso total e completo a essa pasta, porque senão o Apache não consegue escrever nessa pasta. Então aí eu preciso mudar esse permissionamento para que em seguida eu consiga dar a liberação correta. Eu descobri o usuário que está rodando a Apache. Eu vou rodar o seguinte comando, ó, ps axu pygrep Apache 2. Verifiquem que a gente tem aqui ó, o usuário www.data. Então o que está acontecendo? É o www.data que está rodando o Apache. Então vamos para a tela. Agora que eu sei qual que é o usuário que roda no GLPI, que roda o Apache na verdade, eu vou fazer o que? Eu vou dar permissão, vou dizer quem é que é o dono da pasta GLPI. Vamos lá, shawn -r para forçar que sejam todas as pastas dentro, F para forçar, www.data, os pontos www.data, que é o usuário e o grupo, para a pasta GLPI. E em seguida vou dar acesso 775, ou seja, vou dar acesso total e completo e restrito para o usuário e para o grupo www.data, que são os dois primeiros números, e vou dar só acesso de leitura e de execução, leitura e execução para todos os outros usuários, inclusive aqueles que vão acessar o GLPI. Ok. Agora vamos adequar o Apache para que a gente não tenha aquele problema de listar as pastas que a gente não deve listar pelo browser. A gente vai criar um novo, deixa eu só instalar o Vine aqui, que eu uso ele como meu editor de texto. A gente vai criar um arquivo novo de configuração para o Apache e vai fazer com que esse arquivo faça parte da execução, da configuração do Apache. Perfeito, agora a gente tem o Vime instalado. Vamos lá, Vime /etc /Apache 2 /conf available, e aqui a gente vai criar um arquivo chamado glpi.conf, vai estar em branco, correto? Porque a gente criou o arquivo agora. A gente vai inserir o seguinte texto lá dentro: directory /var /www/html/glpi allow override all e fecha a directory. Isso aqui é justamente para que a gente não tenha aquele último erro do GLPI, na instalação do GLPI, e que a gente também aumente a segurança das pastas do GLPI para que não possa ser listadas todas as pastas do GLPI. Ou seja, se eu entrar lá no meu browser e digitar o endereço do servidor /glpi /files, por exemplo, eu tenho acesso de listagem pelo menos daquelas pastas. Então se a gente tiver o 777, chmod 777 e tiver acesso a essas pastas, isso pode gerar um problema. Então a gente vai criar esse arquivo e agora a gente vai rodar um comandinho para que esse arquivo aqui seja incorporado na configuração do Apache.
A2 em conf glpi.conf. Agora a gente vai dar um restart no Apache e voilá. Última coisa que a gente vai fazer é criar um banco de dados para o GLPI e já criar um usuário para o GLPI. Por que, Arthur? Não dá para criar direto pela instalação? Sim, dá para criar direto pela instalação no browser, mas eu indico que a gente crie um banco de dados e um usuário para que esse usuário tenha acesso apenas ao banco de dados do GLPI. Caso tu tenha um servidor de banco de dados que tenha 4, 5, 10, 15, 20 bancos de dados, cada banco de dados é recomendado que utilize um usuário diferente, para que evite que a gente escolha o banco de dados errado, que a gente faça alteração no banco de dados errado. Então vamos lá, eu vou acessar o MySQL como root, que é a senha que eu falei para vocês que era importante vocês lembrarem. E agora eu vou criar um usuário, um banco de dados, create database glpi. Vou criar um usuário, create user glpi arroba localhost identified by. Vou colocar uma senha simples aqui. Vocês devem colocar uma senha mais complexa, obviamente. E agora eu vou dar permissão para o usuário glpi para acesso total e completo ao banco de dados que eu criei agora, que é também desse mesmo nome, glpi. Probleminha de sintaxe aqui. Perfeito. Para fazer o teste, eu vou sair do root e vou acessar como o usuário que eu criei agora, MySQL glpi -p. Show databases, deve aparecer apenas o banco de dados que eu criei. GLPI, obviamente, Information Schema, que é um banco de dados de configuração do MySQL, do MariaDB. Ok, está configurado, está criado o banco, está dadas as permissões que devem ser dadas. Agora nós vamos partir para a instalação via browser. Então vamos lá. Qual que é o IP desse servidor? É o 052, provavelmente. Ok, 052. A gente vai 0.52/glpi. Linguagem português do Brasil. Ok. E aceito. Continuar. Instalar. Tudo ok. Continuar. SQL Server é o localhost. Usuário GLPI. Senha que eu criei para o usuário do GLPI no banco de dados. Continuar, escolho o banco de dados. Aqui, se eu tivesse utilizado o root, apareceria todos os bancos de dados. Por isso, eu criei esse usuário separado. Vou continuar. Banco de dados inicializado. Continuar, usar o GLPI. Está instalado o GLPI. Aqui temos algumas informações. Após a instalação, é importante que a gente remova esse arquivo install/install.php. A gente vai desinstalar esse aqui ligeirinho, vai apagar esse aqui. Vai glpi ls cd install rm install.php. ls não existe mais, existe. A gente dá um refresh, não aparece mais aquela informação, apenas para a gente trocar as senhas dos usuários padrões.
Espero que tenha ajudado e até a próxima.